Revista Espírita, 1865, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados na Revista Espírita do ano de 1865, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 8, janeiro de 1865, número 1. Nova cura de uma jovem obsedada de Marmande. Transmite-nos o Senhor de Ombro o relato seguinte de uma nova cura das mais notáveis, obtida pelo Círculo Espírita de Marmande. Malgrado sua extensão, julgamos dever publicá-lo de uma só vez, em razão do alto interesse que ele apresenta e para que se possa melhor captar o encadeamento dos fatos. Pensamos que os leitores não terão motivos para se queixarem de nós. Suprimimos apenas alguns detalhes do que não nos pareceram de importância capital. Os ensinamentos decorrentes são numerosos e sérios e lançam nova luz sobre essa questão de atualidade sobre esses fenômenos, que tendem a multiplicar-se. Considerando-se a extensão do artigo, adiamos as considerações para o próximo números, a fim de lhes dar os desenvolvimentos necessários. Sr. Allan Kardec, é com uma força nova e uma confiança em Deus, corroborada pelos fatos que, entusiasmando-me sem me assombrar, venho fazer-vos o relato de uma cura de obsessão, notável sob vários aspectos. Oh! Bem cego é quem nisto não veja o dedo de Deus. Todos os princípios da sublime doutrina do Espiritismo aí se acham confirmados, a individualidade da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a expiação, o castigo e a reencarnação são demonstrados de maneira surpreendente nos fatos com que vos vou entreter. Como já vos exprimi, lamento ser obrigado a vos falar de mim, do papel que me coube nesta circunstância, como instrumento de que Deus se dignou servir-se para ferir os olhos. Deveria passar em silêncio os fatos relacionados comigo? Julguei que não. Estais encarregado de controlar, estudar, analisar os fatos e espalhar a luz. Os mínimos detalhes devem, pois, ser levados ao vosso conhecimento. Deus, que lê no fundo dos corações, sabe que não fui movido pela vã satisfação do amor próprio. Aliás, não ignoro que aquele que, por privilégio é chamado a fazer qualquer bem, logo é reduzido à impotência se, por algum instante, desconhece a intervenção divina. Feliz mesmo se não for castigado. Vamos ao relato dos fatos. Desde os primeiros dias de setembro de 1864, não se falava, em certo bairro da cidade, senão das crises convulsivas experimentadas por uma moça, Valentine Laurent, de 13 anos. Essas crises, que se repetiam várias vezes por dia, eram de tal violência que 5 homens, que a continham pela cabeça, pelos braços e pelas pernas, tinham dificuldade de mantê-la em seu leito. Ela encontrava bastante força para os agitar e, algumas vezes, até a se desprender de suas mãos. As mãos, então, se agarravam a tudo: camisas, vestidos, cobertas da cama eram rasgadas prontamente. Os dentes desempenhavam um papel muito ativo em seus furores, apavorando com razão as pessoas que a cercavam. Se não a tivessem contido, ela teria partido a cabeça na parede e, malgrado os esforços e as precauções, não ficou isenta de cortes e contusões. Não lhe faltaram os recursos da arte. 4 médicos a viram sucessivamente: porções de éter, pílulas, medicamentos de toda a natureza. Ela tomava tudo sem repugnância. As sanguessugas atrás das orelhas, os vesicatórios nas coxas também não foram poupados, mas sem sucesso. Durante as crises, o pulso era perfeitamente regular. Depois das crises, nem a menor lembrança dos sofrimentos, das convulsões, mas muito espanto ao ver a casa cheia de gente e seu leito cercado de homens ofegantes, alguns dos quais lamentavam uma camisa ou um colete rasgado. O cura de X, paróquia situada a 2 ou 3 quilômetros de Marmande, gozando na região, entre certas pessoas, de uma celebridade recente,
como curador de toda espécie de males, foi consultado pelo pai da jovem. O cura, sem dar explicações sobre a natureza do mal, lhe deu gratuitamente um pouco de pó branco para a doente tomar. Em seguida, ofereceu-se para rezar uma missa, mas, nem o pó, nem a missa preservaram a jovem Valentine de 14 crises no dia seguinte, o que jamais lhe havia acontecido. Tanto insucesso nos cuidados de toda sorte necessariamente deveriam ter originado, no espírito do vulgo, ideias supersticiosas. Com efeito, as comadres falavam alto de malefícios e sortilégios lançados sobre a moça. Durante esse tempo e no silêncio da intimidade, consultamos nossos guias espirituais sobre a natureza dessa moléstia. Eis o que nos responderam: é uma obsessão das mais graves, cujo caráter mudará muitas vezes de fisionomia. Agi friamente, com calma, observai, estudai e chamai Germaine. A esta primeira evocação, este espírito não poupou injúrias e mostrou grande repugnância em responder às nossas interpelações. Até então, nenhum de nós tinha entrado na casa da doente e, antes de intervir, queríamos deixar a família esgotar todos os meios que a sua solicitude podia inspirar. Só quando a impotência da ciência e da igreja foi constatada que exortamos o pai desesperado a vir assistir a nossa reunião para saber a verdadeira causa do mal de sua filha, e o remédio moral a lhe oferecer. Essa primeira sessão ocorreu em 16 de setembro de 1864. Antes da evocação de Germaine, nossos guias nos deram a seguinte instrução: procedei com muito cuidado, muita observação e muito zelo. Tratareis com um espírito mistificador, que alia a astúcia e a habilidade hipócrita a um caráter muito mau. Não cesseis de estudar, de trabalhar pela moralização desse espírito e de orar com essa finalidade. Recomendai aos pais que, em presença da filha, evitem qualquer manifestação de temor por seu estado. Ao contrário, eles devem fazê-la consagrar-se às suas ocupações habituais e, sobretudo, não serem ásperos para com ela. Que lhe digam, principalmente, que não há feiticeiros, isto é muito importante. O cérebro jovem e maleável recebe as impressões com muita facilidade e seu moral poderia sofrer com isto, que não a deixem entreter-se com pessoas susceptíveis de lhe contar histórias absurdas, que dão às crianças ideias falsas e, por vezes, perniciosas. Que os próprios pais se tranquilizem, a prece sincera é o único remédio que deve libertar a garota. Nós vos dissemos, espíritas, o espírito Germânio tem a habilidade, ele arranjará sempre crenças ridículas, rumores que circulem em volta da mocinha, procurará dar-vos o troco. Tirai partido do caso. A obsessão apresentar-se-á sob novas fases. Ficai advertidos, pensai que deveis trabalhar com perseverança e seguir com inteligência os mínimos detalhes que vos porão no rastro das manobras do espírito. Não vos fieis na calma. Se as crises são os efeitos mais chocantes nas obsessões, há outras consequências muito mais perigosas. Desconfiai do idiotismo e da infantilidade no obsedado que, como neste caso, não sofre fisicamente. As obsessões são tanto mais perigosas quanto mais ocultas, muitas vezes são puramente imorais. Este não raciocina, aquele perde a lembrança do que disse, do que fez. Entretanto, não se deve julgar muito precipitadamente e tudo atribuir à obsessão. Repito, estudai, discernir, trabalhai seriamente, não espereis tudo de nós. Ajudar-vos-emos, pois trabalhamos em acordo, mas não repouseis, crendo que tudo vos será revelado. Evocação de Germaine, eis-me aqui. P. Tendes algo a nos dizer, em continuação à nossa última conversa? Resp. Não, nada, senhores. P. Sabeis que nos tratastes com muita aspereza? Resp. Também me falais muito mal. P. Nós vos demos conselhos. Refletistes neles? Resp. Sim, muito, juro. Minhas reflexões foram sensatas. Admito que eu estava louca, delirava,
Mas eis-me calma. P. Muito bem. Quereis dizer-nos por que torturais essa menina? Resp. Inútil voltar ao assunto, seria muito longo para vos contar. Imagino que isto aqui não seja um tribunal, que não serei obrigada a me sentar no banco dos réus e responder ao questionário. P. Não, absolutamente. Estás completamente livre. É o interesse que nos leva, por vós e pela menina, a perguntar por que motivo sério e por que capricho vos entregais a esses ataques. Resp. Dizeis capricho? Ah! Deverias desejar que não passasse de um capricho, porque, sabeis, o capricho é instável e acaba. P. Estais realmente calma? Resp. Bem o vedes. P. Sim, em aparência, mas não disfarçais os vossos sentimentos. Resp. Não venho vos estender armadilhas, pois não preciso disto. P. Quereis afirmá-lo perante os espíritos que nos cercam. Resp. Não ponhamos outras pessoas entre nós. Se devemos conversar ou tratar de algo, que seja de vós para mim. Não gosto da intervenção de terceiros. P. Muito bem. Acreditamos em vossa boa-fé, Resp. É por isto que deveríeis vos contentar com esta garantia. Aliás, eu vos obriguei a me acreditar. Se fizerdes resistência, não me faltarão provas para vos convencer de minha sinceridade. Germaine, ao ouvir o nome de Germaine, o pai da obsedada exclamou, estupefato, oh! É engraçado. E, ao se retirar, repetia várias vezes, é engraçado. Isto será explicado mais tarde. No dia seguinte, 17 de setembro, dirigi-me pela primeira vez à casa daquela família, com o desejo de ser testemunha de um ataque do espírito. Fui servido na medida do possível. Valentina estava em crise. Entrei com as pessoas do quarteirão, que se precipitavam na casa. Estendida no leito, vi uma jovem magnífica, robusta para sua idade, e contida por 8 ou 10 braços vigorosos, como descrevi acima. Só a cabeça estava livre, agitando-se e açoitando o ar, em todos os sentidos, com sua cabeleira solta. A boca entreaberta deixava ver 2 fileiras de dentes brancos e, sobretudo, ameaçadores. O olhar estava completamente perdido, e as 2 pupilas, das quais só se viam os bordos, estavam alojadas no ângulo do lado do nariz. Acrescente-se a isto uma espécie de grito selvagem, e imaginai o quadro. Observei um instante a força das sacudidelas e, inclinando-me sobre o rosto da mocinha, pus a mão direita sobre sua fronte e a esquerda sobre o peito. Cessaram imediatamente os movimentos e os esforços convulsivos e a cabeça pousou, calma, sobre o travesseiro. Dirigi os dedos da mão direita à boca, que se entreabriu e logo um sorriso se esboçou em seus lábios. As 2 grandes pupilas negras retomaram seu lugar no meio do olho. Aquela figura satânica sucedeu o mais gracioso semblante. A jovem manifestou seu espanto ao ver tanta gente à sua volta, dizendo que não estava doente. Eram sempre suas primeiras palavras depois das crises. Elevei minha alma a Deus e senti sob as pálpebras 2 lágrimas de entusiasmo e reconhecimento. Isto acabava de se passar na manhã do dia 17. Como as crises se sucedessem com mais frequência à tarde, por volta das 5 horas, voltei. Os ataques, porém, tinham ocorrido antes da hora habitual e já haviam terminado. Às 7 horas retornei à minha casa para jantar. Mal cheguei, vieram avisar-me que a menina estava numa crise terrível. Fui para lá imediatamente. Depois de segurar com uma mão os 2 braços dela, perto dos punhos, disse aos homens que a seguravam, soltai-a. Depois, com a outra mão sobre o seu peito, viram que se acalmava de repente. A seguir, levando a mão ao seu rosto, fiz-lhe voltar-se o sorriso e seus olhos retomaram o estado normal. Havia-se produzido o mesmo efeito da manhã. Fiquei junto à jovem uma parte da noite. Ela não teve crises, mas dormia agitada. Sua fisionomia tinha algo de convulsivo,
Via-se-lhe o branco dos olhos e ela parecia sofrer moralmente. Gesticulava, falava distintamente e exclamava em tom enérgico e comovido: vai-te! Vai-te! Oh! A vilã! E a criança? E a criança? Nos rochedos! Nos rochedos! A essa agitação sucedia uma espécie de êxtase. Chorava e retomava com acento plangente: ah! Tu sofres os tormentos do inferno. E eu, queres fazer-me sofrer sempre. 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 E estendendo os braços no ar e tentando erguer-se: pois bem. Leva-me, leva-me. A cada instante o pai soltava uma exclamação: oh! É engraçado. E a mãe acrescentava: aí é um mistério. A partir de 1 hora da madrugada, a menina dormiu calmamente até o dia raiar. Essas agitações, essas censuras, esses êxtases, esses choros se repetiam diariamente após os ataques violentos do espírito e duraram até muito tarde nas noites de 18, 19 e 20 de setembro. Todos os dias eu me dirigia para junto da doente, instalando-me, por assim dizer, em sua casa. Em minha presença nada se manifestava, mas, tão logo eu partia, produzia-se nova crise. Então, eu voltava e acalmava. Isto durou vários dias. Certamente era um fenômeno digno de atenção que tais crises fossem mitigadas de súbito apenas com a imposição das mãos. Havia rumores na cidade e matéria para estudo sério. Entretanto, lamentei não ter visto nenhum dos 4 médicos, que haviam tratado a menina, vir observá-la. Durante todo esse tempo, notei na garota, ora uma alegria um tanto exagerada, ora uma espécie de parvoíce. O pai e a mãe não achavam esses ares naturais, o que justificava a previsão de nossos guias. No dia 21 de setembro, o pai e a mocinha foram comigo à sessão. No começo, nossos guias nos disseram: chamai Germaine, pedi-lhe que fique junto de vós, e dizei-lhe isto: Germaine, sois nossa irmã, essa jovem é também nossa e vossa irmã. Se outrora alguma ação funesta vos ligou e fez pesar sobre ambas a justiça divina, podeis comover o juiz supremo. Apelai a sua infinita misericórdia, pedi-lhe vossa graça, como a pedimos por vós, tocai o Senhor por vossa prece fervorosa e vosso arrependimento. É em vão que buscais calma aos vossos remorsos e um refúgio na vingança, é em vão que procurais vossa justificação, acabrunhando ao peso de vossa acusação. Voltai, pois, a nossa voz, perdoai e sereis perdoadas, não busqueis enganar-nos, não creis que apenas a aparência da franqueza possa seduzir-nos, sejam quais forem os meios que empregardes. Nós os conhecemos e vos oporemos nossa força e nossa vontade. Que vosso coração, enseguecido pelo sofrimento e pelo ódio, se abra à piedade e ao perdão. Não deixaremos de orar ao Eterno e aos Espíritos bons, seus mensageiros fiéis, que derramem sobre vós a consolação e o benefício. O que queremos, Germaine, é vos livrar de vossos sofrimentos. Sempre sereis acolhida por nós como uma irmã, sereis socorrida. Assim, não nos considereis como inimigos, pois queremos a vossa felicidade. Não sejais surdas nossas palavras, ouvi nossos conselhos e em pouco conhecereis a paz da consciência. O remorso terá fugido para longe de vós, o arrependimento terá tomado o seu lugar. Os espíritos bons vos acolherão como a uma ovelha perdida que terão encontrado, os maus imitarão vosso exemplo. Nesta família onde provocais a maldição, só falarão bem de vós, haverá reconhecimento, essa mocinha também orará por vós e, se o ódio vos desune, um dia o amor vos reunirá. Sempre se é infeliz quando se está sedento de vingança, não mais repouso para o que odeia. O que perdoa está perto de amar, a felicidade e a tranquilidade substituem o sofrimento e a inquietação. Vinde, Germaine, vinde unir-vos a nós por vossas preces. Queremos que, a exemplo de Jules e de outros espíritos que, como vós, viviam no mal, ficai perto de nós,
sob feliz proteção de nossos guias. Estais só, Sede é filha adotiva desta família que ora ao Eterno pelos que sofrem e ensina a todos a amá-lo para serem felizes. Se vos obstinardes na crueldade para com essa menina, prolongareis e agravareis os vossos sofrimentos, e ouvireis a maldição da mocinha e dos que a cercam. Merecei, pois, dos vossos irmãos a amizade que vos oferecem do fundo do coração, cessai essas torturas, donde vos retirais semi-morta. Crede em nossa palavra, crede, sobretudo, nos conselhos dos espíritos bons que nos guiam e, particularmente, nos da pequena Carita. Não sereis surda a essa prece. Dai-nos por prova que acolheis a nossa oferta, a paz e o sono tranquilo à menina durante alguns dias. Vamos orar por vós e não cessaremos de pedir o fim de todos os vossos males. Chamamos Germaine e lemos o que acabava de ser ditado. P. Ouvistes bem e compreendestes os votos que acabamos de exprimir? Resp. Sim. Estou mesmo admirada de todas essas promessas, não mereço tanto. Mas sou um espírito desconfiado e não ouso nelas crer. Veremos se vossas preces me darão a calma de que estou privada há tanto tempo. É verdade, estou só e não conheço senão aquela que procura estraçalhar-me. Veremos. P. Não vedes espíritos bons ao vosso lado? Resp. Sim, mas nada espero, a não ser de vós. P. Pois bem. Em troca do bem que vos queremos fazer, não poderíeis cessar de fazer o mal, de atormentar? Resp. E eu sou a única causa desse mal. Ela contribui tanto quanto eu. Dizeis atormentar? Nós lutamos, nós nos atracamos. A culpabilidade é partilhada. Ela foi minha cúmplice. Não vejo por que fareis pesar apenas sobre mim a responsabilidade por esses atos violentos, pelos quais também sou vítima. P. Entretanto, a mocinha não vos vai procurar, e se atormentais, é porque quereis. Tendes o vosso livre-arbítrio. Resp. Quem vos disse? Estais equivocados. Uma fatalidade nos liga. P. Muito bem. Contai-nos tudo. Resp. Não posso. Aqui não se goza de inteira liberdade. Sou franca. P. Vamos, Germaine. Vamos orar por vós. Até outra vez. Terminando, nossos guias nos disseram, durante estes dias, reuni-vos tão numerosos quanto possível. Ocupai-vos mais particularmente dela. Vossa franqueza e vosso zelo a seu respeito a tocarão, e os resultados que buscamos, assim o esperamos, serão rápidos, graças a esta medida. O dia 22 passou sem crise. Reunimos-nos à noite, como de costume. Evocação de Germaine, P. Muito bem, Germaine. Acreditais em nossa afeição por vós? Resp. Tenho o direito de duvidar. Dificilmente o par acredita no ósculo fraterno, que lhe dão de passagem. Estou habituada a ver o desdém e o desprezo me perseguindo. P. Deus quer que nos amemos uns aos outros. Resp. Não conheço isto. Aqui, aquele a quem o remorso persegue ou oprime é um inimigo, uma serpente da qual se foge atirando-lhe pedra. Credes que isto não seja revoltante para o maldito? Ele se torna, por instinto, inimigo de todos, a paixão e o ódio o cegam. Infeliz do que cai nas garras desse abutre. P. Nós, Germaine, vos queremos amar e vos estendemos a mão. Resp. Por que não me falaram assim mais cedo? Há, no entanto, corações generosos no mundo que habito. Então eu lhes causava medo. Porque jamais me disseram, és nossa irmã e podes partilhar a nossa sorte. Ainda tenho veneno na alma, sobretudo quando penso no passado. O crime merece uma pena, mas a punição foi muito grande. Parecia que tudo caía sobre mim, para me esmagar. Nesses momentos desconhece-se Deus, a gente o blasfema, nega-o, revolta-se contra ele e os seus, quando se está abandonado. Observação: este último raciocínio do espírito é resultado da superexcitação em que se acha,
mas acaba de levantar uma questão importante. Porque, no mundo onde estou, não me falaram como vós. Em razão de a ignorância do futuro fazer parte momentaneamente do castigo de certos culpados. Somente quando vencido seu endurecimento é que lhes fazem entrever um raio de esperança, como alívio às suas penas. É preciso que voluntariamente voltem os olhos para Deus. Mas os espíritos bons não os abandonam, esforçam-se por lhes inspirar bons pensamentos, espreitam os menores sinais de progresso e, desde que veem neles brotar o germe do arrependimento, provocam instruções que, esclarecendo-os, podem conduzi-los ao bem. Essas instruções lhes são dadas pelos espíritos em tempo oportuno, também podem sê-lo pelos encarnados, a fim de mostrar a solidariedade que existe entre o mundo visível e o mundo invisível. No caso de que se trata, era útil a reabilitação de Germaine que o perdão lhe viesse da parte dos que se queixavam dela, o que era, ao mesmo tempo, um mérito para estes últimos. Esta razão pela qual a intervenção dos homens é requisitada para a melhora e o alívio dos espíritos sofredores, sobretudo nos casos de obsessão. Seguramente a dos espíritos bons lhe poderia bastar, mas a caridade dos homens para com seus irmãos da erraticidade é para eles próprios o meio de avanço que Deus lhes reservou. O espírito Jules, que vedes perto de nós, era também um criminoso, sofredor e infeliz. Resp. Minha posição foi pior para mim. Citai tudo quanto pode afligir a alma, dizei quanto veneno queima as entranhas. Eu experimentei tudo, e o mais cruel para mim era estar só, abandonada, maldita. Não inspirei piedade a ninguém. Compreendeis a raiva que transborda de meu coração? Sofri muito. Eu não podia morrer, o suicídio não me era possível, e sempre à minha frente o mais sombrio futuro. Jamais vi despontar um clarão, nenhuma voz me disse, espera. Então gritei, raiva, vingança. A minhas vítimas. Ao menos terei companheiras de sofrimento. Não é a primeira vez que a menina sente a minha opressão. Observação: se perguntasse por que Deus permite que espíritos maus saciem sua raiva nos inocentes, diremos que não há sofrimento imerecido, e aquele que hoje é inocente e sofre, por certo ainda tem alguma dívida a pagar. Esses espíritos maus servem, neste caso, de instrumento à expiação. Além disso, sua malevolência é uma provação para a paciência, a resignação e a caridade. Agradecei a Deus por vos ter feito sofrer tanto. Esses sofrimentos são a expiação que vos purificou. Resp. Agradecer a Deus. Pedis muito, sofri demais. Era preferível o inferno àquilo que eu suportava. Como me ensinaram, os danados sofrem, choram e gritam juntos. Eles podem debater-se e lutar entre si. Eu estava só. Oh! É horrível. Descrevendo estas coisas, fico com vontade de blasfemar e de me lançar sobre a presa. Não creiais em travar-me, pondo entre mim e ela um anjo sorridente. Lutarei com todos, seja quem for. Seja qual for o sentimento que vos agita, só vos oporemos a calma, a prece e o amor. Resp. O que mais me agrada é que me falais sem me injuriar, sem me repelir e quereis fazer-me esperar. Oh! Não espereis que me entregue imediatamente, tenho medo da decepção. Depois de ter feito tão belas promessas, tão belas que ainda não posso acreditar, iríeis abandonar-me. Oh! O que seria de mim, então? E refleti, por que essa consolação tão tardia? E por que vós? Seria uma cilada oculta. Olha. Não sei o que crer, o que fazer. Na verdade isso me parece estranho, surpreendente. Observação, prova a experiência, realmente, que as palavras duras e malévolas são um meio inadequado para se desembaraçar dos espíritos maus. Elas os irritam, o que os levam a obstinar-se ainda mais. Germaine, escuta-me. Vou explicar o que vos surpreende. Desde alguns anos, a imortalidade,
A individualidade e a relação das almas com os que ainda estão na Terra nos têm sido demonstradas de maneira a não deixar margem a nenhuma dúvida. O Espiritismo, eis o nome desta nova doutrina, prescreve a seus adeptos que amem e socorram seus irmãos. Somos espíritas e, por amor a duas irmãs que sofrem, vós e a menina vossa vítima, viemos a vós para vos oferecer nosso coração e o socorro de nossas preces. Compreendeis agora? Resp. Não muito. Raciocinais como jamais ouvi. Deveis, pois, vos ocupar com os que vivem como vós e em vosso meio, e com os espíritos que sofrem como eu. É um trabalho que deve ter o seu mérito. P. Se tendes ocasião para nos julgar sinceros, quereis prometer que serão boas as vossas disposições para com a mocinha? Resp. Boas na medida em que tereis sido bons comigo. Eu vos julgo todos sinceros, vossa linguagem me leva a acreditar, mas ainda duvido. Tirai-me esta dúvida e sou vossa. Esforçar-me-ei por fazer o que vos vou prometer, à medida que eu se apagar a dúvida, o mal enfraquecerá e, partida a dúvida, terá cessado o mal na menina. Infeliz de quem brincar comigo. Ela morrerá estrangulada. Uma vítima espera a sua graça, que depende de vós, ou o golpe que lhe desferirei na cabeça. Não é uma ameaça para vos intimidar, mas uma advertência de que o ódio e a raiva me cegariam. Chegastes a tempo, talvez ela já estivesse morta. Já que nem sempre podemos conversar juntos, dizei aos vossos amigos que vivem onde vivo, que continuem a conversa, que não me repilam, embora minhas maldades não tenham cessado. Porque não me empenhei absolutamente e não podeis exigir mais do que prometi. Pedimos aos nossos guias que dispensassem boa acolhida a Germaine. Eles responderam, antes de tudo ela é nossa irmã muito amada, tanto mais que tem sofrido muito. Vinde, Germaine. Se jamais uma mão amiga apertou a vossa, aproximai-vos, nós vos estenderemos as nossas. Só a vossa felicidade nos preocupa. Em nós sempre encontrareis irmãos, a despeito da fraqueza de que ainda vos sentis capaz. Nós vos lamentaremos e não vos condenaremos. Entrai em vossa família, a felicidade nos sorri. Entre nós não correm as lágrimas amargas, a alegria substitui a dor, e o amor, o ódio. Irmã, vossas mãos. Vossos guias não houve crise no dia 23, como a da véspera. À noite a mocinha foi com seu pai à sessão, para ouvir Germaine, pela qual já mostrava muito interesse. Nossos guias nos disseram, começai vossos trabalhos pela evocação de Germaine, ela o deseja muito. Deveis provar-lhe que ela vos preocupa especialmente. Evitai tudo quanto possa parecer esquecimento e indiferença, a fim de afastar todas as suas dúvidas. Lembrai que seus ataques apenas se interromperam temporariamente. Sede prudentes, sede felizes sem amor próprio e sem orgulho, sobretudo, sede fervorosos em vossas preces. Se ela manifestar o desejo de conversar demoradamente, mesmo que toda a noite, não regateeis o tempo. Vossos guias evocação de Germaine. Resp. Eis-me aqui, muito mais calma. Quero ser justa, creio ser um dever para convosco. Também vedes do que agi como havia dito. As boas relações fazem os bons amigos. Falai-me, pois, já que sois vozes amigas. É tão estranho e tão novo para mim que me permitireis deliciar-me com uma conversa onde o ódio será substituído pelo, ia dizer amor, e não conheço. Dizei-me o que devo fazer para amar e ser amada, eu, a pobre e miserável Germaine, envelhecida pela desgraça, pelo opróbrio e pelo crime. Entre vós batizam. Eis uma neófita. O batismo que pedis, Jeane, já o recebestes. Respondi-lhe, está no vosso arrependimento, em vossa resolução de marchar por um novo caminho. O dia 24 de setembro foi tão calmo quanto o precedente. Na reunião da noite chamamos Germaine. P. Germaine, nós vos agradecemos. Resp. Não faleis disto, porque me deixais envergonhada.
Eu é que me devo inclinar e pedir graça. Devo-te uma grande reparação, pobre menina. A vida de que gozam os espíritos é eterna. Deus pôs à minha frente os meios e o tempo para reparar os danos causados pela cegueira da paixão. Tranquiliza-te, ora algumas vezes pela infeliz Germaine, a criminosa que, hoje arrependida, te pede perdão. Esquece, pobre menina, tuas dores e quem as causou. Lembra-te apenas de que agora ela deseja ser tua amiga. Não é mais a mesma Germaine. A prece que fizeram em minha intenção tornou minha alma mais limpa, extinguiu-se minha sede de vingança. A lembrança de meu infame passado será minha expiação. Minha prece, junto à vossa, suavizará o remorso que me tortura. Obrigado a vós todos, que me chamastes à senda da verdade e do bem, quando eu estava perdida nas profundezas do vício e da impenitência. Agora acredito em vós, a dúvida desapareceu. Amo-vos e vos agradeço por me haverdes salvo e curado, também vos agradeço por esta pobre menina, a quem restituístes a saúde e a vida. Posso dizer-me feliz, por estar entre os espíritos bons, que consolam e fortalecem por sua moral doce e persuasiva. Não mais estou só, a despeito de toda a perversidade de minha alma, eles me admitiram em sua bem-aventurada família. Sou doente, eles são meus guardiães. Faltam-me expressões para vos dizer tudo o que sinto. Dizei-me todos, sobretudo tu, pobre filha, que me perdoais. Preciso ouvir esta palavra sair de teu coração. Por favor, dá-me esta consolação. A jovem Valentine lhe disse, sim, Germaine, eu vos perdoo, mas ainda, eu vos amo, e nós também, disse-eu logo, nós vos amamos como a uma irmã. Germaine continuou, e eu também começo a amar. A quem devo esta transformação? Aqueles a quem injuriei e que, malgrado todo o horror que eu lhes devia inspirar, tiveram piedade de mim e me chamaram sua irmã, provando que não me enganavam. Sim, abris-me o caminho do futuro feliz. Estava pobre e abandonado e agora vivo entre os que têm muito, não posso mais me lastimar. Os espíritos bons dizem que vão preparar-me para as provações que sofrerei infalivelmente, e, munida desta força, descerei ao meio das criaturas terrenas. Já não será para semear a morte ao meu redor, mas para amar e merecer sua benevolência e amizade. Terei muito a dizer, mas não quero ser importuna. Oremos, parece que isto me fará bem. Deus, Todo-Poderoso, Eterno, Misericordioso, ouve minha prece. Perdoa minhas blasfêmias, perdoa meus desvios. Eu não conheci o caminho que leva ao reino do justo. Meus irmãos da terra me fizeram conhecê-lo, meus irmãos espíritos para ele me conduzem. Que a justiça infinita siga seu curso para a pobre Germaine. Agora ela sofrerá sem se lastimar, nenhum só murmúrio sairá de sua boca. Reconheço tua grandeza e tua bondade de Pai para os teus bem-aventurados servos, que vieram me tirar do caminho do vício. Que minha prece suba a ti, que os anjos que te servem e cercam teu trono possam um dia colher-me em seu meio, como fizeram estes espíritos bons. Hoje compreendo, só a virtude conduz à felicidade. Fazei graça, ó meu Deus, aos que, como eu, ainda sofrem. Concedei à menina que torturei as doçuras e as virtudes que fazem a felicidade na terra. Germaine foi-vos dito, ajuda-te, e o céu te ajudará. Os espíritos que vos guiam não farão o trabalho que o dever vos impõe, mas, conforme houverdes trabalhado, eles abreviarão, tanto quanto puderem, a tarefa encetada sob a bandeira da caridade imortal. Agi, pois, sem desfalecimento e sem fraqueza, que vossa fé se fortaleça, e um dia, talvez, vos pergunteis de onde vos vem essa força. Trabalhai pela moralização de vossos irmãos encarnados e a dos espíritos atrasados. Não vos contenteis em pregar as consolações do Espiritismo. Mostrai-lhe a grandeza e o poder por vossos atos, e a melhor refutação que podereis opor aos vossos adversários. As palavras voam e os atos fortificam e levantam.
Que a felicidade que entrar na família em companhia da jovem doutrina seja devida aos cuidados e à caridade dos sinceros adeptos. Sede confiantes, mas sem orgulho, do que vos acontecer, sem que os frutos que daí deveis retirar serão perdidos para vós. Vossos guiais observação, como se vê, os espíritos não são inativos nem indiferentes em relação aos espíritos sofredores, que é preciso trazer ao bem. Mas quando a intervenção dos homens pode ser útil, eles lhes deixam a iniciativa e o mérito, salvo para secundá-los com seus conselhos e seus encorajamentos. A partir de 25 de setembro, seguindo os conselhos de nossos guias, adormecia a jovem Valentina todos os dias pelo sono magnético, para expurgá-la completamente da ação dos maus fluidos que a tinham envolvido e fortalecer o seu organismo. Desde sua libertação, ela experimentava mal-estar, distúrbios gástricos, pequenos espasmos nervosos, consequência inevitável da obsessão. Observação: para que teria servido o magnetismo, se a causa tivesse subsistido? Primeiramente, teria sido preciso destruir a causa, antes de atacar os efeitos, ou, pelo menos, agir sobre ambos simultaneamente. Um tanto mimada pelos cuidados e carícias que lhe tinham prodigalizado, a menina tornara-se caprichosa e voluntariosa, e só com repugnância consentia em ser adormecida. Um dia até se recusou e fui-me embora. Ao chegar em casa, vieram avisar-me que ela tivera uma crise. Bem, exclamei, é uma punição de Germaine. Voltei imediatamente e encontrei a menina agitando-se na cama. Essa crise não era tão violenta quanto as precedentes, mas apresentava as mesmas características. Acalmei-a como nas outras. Algumas horas depois teve uma segunda, que eu mesmo interrompi. À noite nós nos reunimos. Germaine veio sem ser chamada. Disse que tinha querido dar uma lição à menina e adverti-la de que, quando não fosse razoável, faria sentir a sua presença. Além disso, lhe deu conselhos muito bons e fez sentir aos pais os inconvenientes de ceder aos caprichos dos filhos. A fase da cura e da conversão do espírito, sucedeu a das revelações tocantes ao drama, do qual a obsessão violenta da jovem Valentina era o desenlace. Por mais interessante e comovedora que seja esta parte do relato, suprimimos alguns detalhes, estranhos, até certo ponto, ao nosso tema, além de tratarem de assuntos contemporâneos, cuja lembrança penosa ainda está presente e tiveram por testemunhas interessadas pessoas ainda vivas. Nós os resumimos para as conclusões que deles devemos tirar. Pelos mesmos motivos, dissimulamos os nomes próprios, que nada acrescentariam à instrução que ressalta desta história. Dessas revelações feitas na intimidade, fora do grupo, e por meio de um outro médium, resulta que Germaine é a avó do Sr. Laurent, o pai da jovem obsedada Valentine. Ela tinha uma filha, que teve 2 filhos, dos quais um é o próprio Sr. Laurent, o outro foi assassinado por sua avó, que o lançou num barranco, embaixo dos rochedos de. Por esse homicídio, foi condenada a 10 anos de reclusão, que sofreu na prisão de C. Das mais minuciosas indicações sobre todos esses fatos, precisando com exatidão os nomes, lugares e datas, de modo a não deixar qualquer dúvida quanto à sua identidade. Esses detalhes íntimos, só conhecidos pelo Sr. Laurent e sua mulher, foram por eles confirmados. Para melhor deixar-se reconhecer pelo neto, designou por seu apelido, ignorado pelo médium e só lhe falou em dialeto, como fazia em vida. Não havia, pois, como se enganar. Germaine era mesmo a avó de Laurent, a condenada por infanticídio. Quanto à sua filha, cujo filho foi assassinado, é hoje a filha de Laurent, a jovem Valentine, que vem ainda atormentar por uma cruel obsessão. Ela explicou a causa do ódio que lhe voltara. Tinha havido luta entre elas como espíritos, e essa luta continuou quando uma delas reencarnou. Um fato veio confirmar esta asserção. São as palavras que a mocinha pronunciou durante o sono. Como é compreensível,
Seus pais a tinham deixado sempre ignorar o que se passara na família. As palavras, a criança, nos rochedos, evidentemente resultavam da lembrança que seu espírito conservava no estado de desprendimento. Muito bem. Disse o pai de Valentine, estais bem convencido de que é o espírito de vossa avó? Oh, senhor, respondeu ele, já me havia convencido disto antes desta conversa. O nome de Germaine e as palavras de Valentine, durante suas crises, não me deixavam a menor dúvida a respeito. Eu disse logo à minha mulher. Ainda mais, quando me falastes do espiritismo e das reencarnações, ocorreu-me a ideia de que minha mãe estava encarnada em Valentine. Assim se explicam as repetidas exclamações de Laurent, é engraçado. E as de sua mulher, aí é um mistério. Evocação de um surdo-mudo encarnado. O Sr. Roux, membro da Sociedade de Paris, transmite-nos o fato que se segue. Disse ele, em 1862 conheci um jovem surdo-mudo de 12 ou 13 anos. Desejoso de fazer uma observação, perguntei aos meus guias protetores se me seria possível evocá-lo. Como a resposta fosse afirmativa, fiz o rapaz vir ao meu quarto e o instalei numa poltrona, com um prato de uvas, que ele se pôs a chupar com ardor. Por meu lado, sentei-me a uma mesa. Orei e fiz evocação, como de costume. Ao cabo de alguns instantes minha mão tremeu e escrevi, eis-me aqui. Olhei o menino, estava imóvel, os olhos fechados, calmo, adormecido, com o prato sobre os joelhos, cessara de comer. Dirigi-lhe as seguintes perguntas, P. Onde estás agora? Resp. Em vosso quarto, em vossa poltrona. P. Queres dizer por que és surdo-mudo de nascença? Resp. É uma expiação de meus crimes passados. P. Que crimes cometeste? Resp. Fui parricida. P. Podes dizer se tua mãe, a quem amas tão ternamente, não teria sido, como teu pai ou tua mãe, na existência de que falas, o objeto do crime que cometeste? Em vão esperei a resposta, minha mão ficou imóvel. Levantei de novo os olhos para o menino, acabava de despertar e comia as uvas com apetite. Tendo, então, pedido aos guias que me explicassem o que acabava de se passar, foi-me respondido, ele deu as informações que desejavas e Deus não permitiu que te desse outras. Não sei como os partidários da comunicação exclusiva dos demônios nos explicariam o fato. Para mim, conclui que, desde que Deus por vezes nos permite evocar um espírito encarnado, permite-nos igualmente em relação aos desencarnados, quando fazemos com espírito de caridade. Observação: por nosso lado, faremos uma outra observação a respeito. Aqui, a prova de identidade resulta do sono provocado pela evocação, e da cessação da escrita no momento de despertar. Quanto ao silêncio guardado sobre a última pergunta, prova a utilidade do véu lançado sobre o passado. Com efeito, suponhamos que a mãe atual desse menino tenha sido sua vítima em outra existência, e que este tenha querido reparar seus erros pela afeição que lhe testemunha. A mãe não seria dolorosamente afetada se soubesse que o filho foi seu assassino. Sua ternura por ele não seria alterada. Foi-lhe permitido revelar a causa de sua enfermidade como assunto de instrução, a fim de nos dar uma prova mais de que as aflições daqui têm uma causa anterior, quando tal causa não esteja na vida atual, e que assim tudo é conforme a justiça, mas o resto era inútil e poderia ter chegado aos ouvidos da mãe. Por isto os espíritos o despertaram, no momento em que, talvez, fosse responder. Mais tarde explicaremos a diferença que existe entre a posição desse menino e a de Valentine, do relato precedente. Além disso, o fato prova um ponto capital: não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode dizer-se que não a perde jamais, mesmo na encarnação, porquanto, durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre,
e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas, em falta de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, aure novas forças nos instantes de emancipação da alma, se os soube aproveitar. Deve-se concluir do fato que todos os surdos mudos tenham sido parricidas. Seria uma consequência absurda, porque a justiça de Deus não está circunscrita em limites absolutos, como a justiça humana. Outros exemplos provam que esta enfermidade resulta, por vezes, do mau uso que o indivíduo tenha feito da faculdade da palavra. Pois que, exclamarão, será justa uma mesma expiação para duas faltas tão diferentes na sua gravidade? Mas os que assim raciocinam ignoram que a mesma falta oferece infinitos graus de culpabilidade, e que Deus mede a responsabilidade pelas circunstâncias. Aliás, quem sabe se esse menino, supondo seu crime sem escusas, não sofreu duro castigo no mundo dos espíritos, e seu arrependimento e desejo de reparar não reduziram a expiação terrena a uma simples enfermidade. Admitindo, a título de hipótese, já que o ignoramos, que sua mãe atual tenha sido sua vítima, caso não conservasse para com ela a resolução tomada de reparar sua falta pela ternura, por certo esperaria um castigo mais terrível, seja no mundo dos espíritos, seja em nova existência. A justiça de Deus nunca falha e, por ser às vezes tardia, nada perde por esperar, mas Deus, em sua bondade, jamais condena de maneira irremissível, e sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Se o culpado demora a aproveitá-lo, sofrerá por mais tempo. Assim, dele sempre depende abreviar os seus sofrimentos. A duração do castigo é proporcional à duração do endurecimento. É assim que a justiça de Deus se concilia com sua bondade e seu amor por suas criaturas. Ano 8, fevereiro de 1865, número 2. Espíritos instrutores da infância. Criança afetada de mutismo. Uma senhora nos transmitiu o seguinte fato: uma de minhas filhas tem um menino de 3 anos que, desde o nascimento, lhe tem causado as mais vivas inquietações. Restabelecida sua saúde em fins de agosto último, apenas andava e só dizia papá, mamã. O restante de sua linguagem não passava de uma mistura de sons inarticulados. Há cerca de um mês, depois de infrutíferas tentativas para que o filho pronunciasse as palavras mais usuais, tentativas sempre repetidas sem sucesso, minha filha deitou-se muito triste com essa espécie de mutismo, muito desolada porque seu marido, capitão de longo curso, quando retornasse de uma ausência que já durava mais de um ano, não acharia mudança na maneira de falar do filho. Contudo, ela foi despertada às 5 horas da manhã pela voz da criança, que articulava distintamente as letras A, B, C, D, que jamais lhe tinham tentado fazer pronunciar. Acreditando sonhar, sentou-se na cama, inclinando a cabeça para o berço, o rosto perto do da criança, que dormia. Ouviu-a repetir em voz alta, por diversas vezes, as letras A, B, C, acentuando cada uma por um leve movimento de cabeça, após o que pronunciava a letra D de forma bem carregada. Às 6 horas, quando entrei em seu quarto, a criança ainda dormia, mas a mãe, feliz e emocionada por ter ouvido o filho pronunciar essas letras, não mais retomara o sono. Ao despertar o pequeno, e desde então, em vão tentamos fazê-lo dizer essas letras, que jamais tinha ouvido dizer, quando as disse no sono, pelo menos nesta vida. Contudo, todos os nossos ensaios fracassaram. Mesmo ainda hoje ele diz A, B, mas nos foi impossível obter para o C e o D mais que 2 sons, um da garganta, outro do nariz, que de modo algum lembram as 2 letras que queríamos que ele dissesse. Não é a prova de que esse menino já viveu. Paro aqui, pois não me sinto bastante instruída para ousar concluir. Preciso aprender ainda, ler muito tudo quanto trata do Espiritismo, não para me convencer. O Espiritismo responde a tudo, ou, pelo menos,
a quase tudo, mas, repito, Senhor, não sei bastante. Ainda o saberei, não me falta o desejo. Deus, que não me abandonou nestes 17 anos de viuvez, Deus, que me ajudou a educar os filhos e os encaminhar na vida, Deus, em que tenho fé, proverá o que me falta, porque nele espero e lhe peço de todo o coração para que permita aos espíritos bons que me esclareçam e me guiem para o bem. Orai também por mim, Senhor, pois estou em comunhão de pensamento convosco e, acima de tudo, desejo marchar no bom caminho. Este fato é, sem sombra de dúvida, o resultado de conhecimentos adquiridos anteriormente. Se há uma aptidão inata, e é que se revela espontaneamente durante o sono do corpo, quando nenhuma circunstância poderia tê-la feito desenvolver-se no estado de vigília. Se as ideias fossem um produto da matéria, porque uma ideia nova iria surgir quanto a matéria estivesse entorpecida, ao passo que não só é nula, mas impossível de exprimir quando os órgãos estão em plena atividade. A causa primeira, pois, não pode estar na matéria. É assim que, a cada passo, o materialismo se choca contra problemas cuja solução é incapaz de dar. Para que uma teoria seja verdadeira e completa, é preciso que não seja desmentida por nenhum fato. O Espiritismo não formula nenhuma prematuramente, a menos que seja a título de hipótese, caso em que se guarda de dá-la como verdade absoluta, mas apenas como assunto de estudo. Essa razão por que marcha com segurança. No caso de que se trata, é, pois, evidente que não tendo o espírito aprendido em vigília o que diz durante o sono, forçoso é que tenha aprendido algures, desde que não foi nesta vida, deve ter sido em outra e, ainda, numa existência terrestre, na qual falava francês, já que pronuncia letras francesas. Como explicarão fatos que negam a pluralidade das existências ou a reencarnação na Terra? Mas resta saber como é que o espírito, desperto, não possa dizer o que articula no sono. Eis a explicação dada por um espírito à Sociedade de Paris. 24 de novembro de 1864, médium, Senhora Casemajor, é uma inteligência que poderá ainda ficar velada por algum tempo, pelo sofrimento material da reencarnação na qual o espírito teve muita dificuldade em se submeter e que, momentaneamente, aniquilou as suas faculdades. Mas o seu guia o ajuda com terna solicitude a sair desse estado pelos conselhos, o encorajamento e as lições que lhe dá, durante o sono do corpo, lições que não são perdidas e que se acharão vivazes quando essa fase de entorpecimento houver passado, e que será determinada por um choque violento, uma emoção extrema. Para isso é necessária uma crise desse gênero. Deve-se estar atento para isto, mas não temer a idiotia, pois não é o caso. Há aqui um ensinamento importante e, até certo ponto, novo, o da primeira educação dada a um espírito encarnado por um espírito desencarnado. Sem dúvida certos sábios desdenhariam o fato como muito pueril e sem importância, nele não veriam senão uma bizarrice da natureza, ou explicariam por uma superexcitação cerebral, que dilata momentaneamente as faculdades, pois é assim que explicam todas as faculdades mediúnicas. Por certo seria concebível, em alguns casos, a exaltação numa pessoa adulta, cuja imaginação sobe pelo que vê ou pelo que ouve, mas não se compreenderia o que pudesse sobreexcitar o cérebro de uma criança de 3 anos, que dorme. Eis, pois, um fato inexplicável por essa teoria, ao passo que encontra solução natural e lógica pelo Espiritismo. O Espiritismo não desdenha nenhum fato, por mais insignificante que seja em aparência, ele os espreita, observa-os e os estuda a todos. É assim que progride a ciência espírita, à medida que os fatos se apresentam para testar ou completar sua teoria. Se contradizerem, ele lhes busca outra explicação. Uma carta de 30 de dezembro de 1864, escrita por um amigo da família, contém o seguinte: uma crise, disseram os espíritos, determinada por um choque violento,
Uma emoção extrema livrara a criança do entorpecimento de suas faculdades. Os espíritos disseram a verdade. A crise ocorreu por um choque violento. E eis de que maneira. A criança deu causa que sua avó sofresse um tombo terrível, no qual por pouco não partiu a cabeça, esmagando a criança. Desde esse trauma,